Bora, nação, para mais um vídeo no nosso canal. E agora o Flamengo começou a ameaçar a liderança do Palmeiras, hein? Se o Flamengo vencer o Palmeiras na rodada, que praticamente vão se enfrentar os dois times, o Flamengo já diminui para 6 pontos a diferença, hein? Tem muita rodada pela frente ainda, o campeonato está em aberto. E esse foi o debate em que os comentaristas analisaram primeiro a vitória do Flamengo em cima do Atlético Paranaense, que foi praticamente humilhado pelo Flamengo, 5-0 no Maracanã. E agora o Flamengo vai fazer a partida de volta da Copa do Brasil, né? Com o time praticamente todo completo. E nós vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Já chega deixando seu comentário com o palpite e escreva também de qual localidade você está assistindo o nosso vídeo, pra gente saber se existe verdadeiramente torcedor da nação espalhado pelo Brasil e pelo mundo, porque é a maior torcida do mundo, a torcida do Flamengo. Então bora reagir a esse vídeo. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, ativa o sino das notificações para receber as informações, notícias e vídeos do Mengão no seu celular. E se você é flamenguista, você deve estar inscrito no nosso canal. Bora reagir mais um vídeo do Mengão aqui no nosso canal, Meu Mengão React. Tarde. Boa tarde a todos, aliás. Bonita camisa, ajeitou a gola, obrigado, tá brilhante. valeu, Boa tarde, valeu, Zé, obrigado. Fã de esporte em casa com a gente. O fã de esporte, ele tem lá sua razão, ainda que com uma dose de provocação, e tá tudo bem, porque o torcedor é assim. Porque, de fato, a gente, há um mês atrás, o time do Dorival já jogava bola, já mostrava evolução, a gente falava, pode chegar, pode brigar. Nos últimos 6 jogos, 6 rodadas, sabe quanto o Flamengo tirou do Palmeiras? Quanto? Nada. Ganhando todas, hein? Nas últimas 8 rodadas, só esse recorte tirou 2. Se a gente ampliar o recorte para as últimas 10 rodadas, sabe quanto que o Flamengo tirou do Palmeiras? 1 ponto. Não é que a gente está aqui, que está torcendo para o Palmeiras, ou secando o Flamengo, não é isso. É que o desenho do campeonato nos aponta que é muito difícil tirar ponto do Palmeiras. Exato. Ah, mas vocês não conhecem o Flamengo, não sabem o que a gente fez. Todo mundo está aqui, a gente, dia após dia, semana após semana, a gente elogia o desempenho do Flamengo. O problema é que o Flamengo do Dorival, ele é elogiado, ele é festejado, ele arranca para vitórias, ele ganha 6 jogos seguidos no Brasileiro. Só que o Flamengo do Dorival também paga uma conta de quando o Dorival ainda não estava lá. O Dorival paga uma conta do início do campeonato, que o Palmeiras abriu muito. Então agora, por mais que ele vá ali, Palmeiras ganha, Flamengo ganha, Palmeiras ganha, Flamengo ganha, é difícil tirar essa diferença. É muito difícil pensar em tropeçar. Eu brincava aqui com o Facincani, o Palmeiras, se não vai bem, se não joga nada, ele arranca 1 ponto, ele dá um jeito de empatar. Se o Palmeiras é razoável, ele espera só o bote errado do adversário, ele vence, como foi no sábado. Então, assim, você pensar em pode chegar a 12 pontos, a depender do final de semana, 4 tropeços ou 3 tropeços que seja, você precisa ser impecável do Palmeiras, é difícil. Não é que o Flamengo não tem time para ser campeão brasileiro, não é isso, o papo não é esse. O Flamengo hoje está ali com o Palmeiras disputando, quem joga futebol mais bonito, mais vistoso, tem gente que prefere A, tem gente que prefere B. Então, acho que é muito do que o Palmeiras não deixa que os outros times façam no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras demora a vacilar, demora a derrapar. É difícil ver o Palmeiras assim. Então, é claro que a distância é grande. Agora, ao contrário do Facincani, que decretou ali no camarim para mim e para o Sormani que o campeonato tinha acabado, a gente falou que não era bem assim. Não foi isso que eu entendi? Não. Ah, então depois você vai falar aqui que eu fiquei confuso. Eu acho que o jogo do fim de semana, você vencer fora de casa e cortar para 6, você muda a dinâmica. Você joga uma sombra no teu adversário. Você tira o Palmeiras dessa fase que ele está agora. Então, acho que tem muito jogo, tem uma decisão pela frente. Agora, é tudo no final de semana. Porque abrir 2, o Palmeiras podendo manter a sequência e se impondo sobre o Flamengo, fica muito mais difícil. Assim, cara. Tudo bem, Pedro? Abração para você, para o Sormani, para o Zé, para o fã de esporte conosco também. Eu absolutamente não falei nada disso, muito pelo contrário. Eu te disse que o jogo do final de semana vai ser a final antecipada do campeonato. Se ganhar, um abraço. Se o Palmeiras ganha, para mim, aí sim, o campeonato fica pra praticamente encaminhado, que aí seriam 12 pontos. A gente sabe que a matemática da situação, ela permite que você, restando mais de 12 rodadas, possa tirar uma desvantagem. Agora, que pela prática fica muito complicado, se o Palmeiras ganhar, Facincani, ele só, do Flamengo, ele só não vai ser campeão se a Leila vender todo o time na metade do ano agora na janela europeia. Sim. Se marcianos abduzirem o elenco. Exato. Praticamente acaba o campeonato, fica bem encaminhado. Agora, se o Flamengo ganha, ele de fato entra na briga mais do que já está. Mais do que já está. Porque aí seriam 6 pontos, um time embalado. O Palmeiras
vai ter também de dividir competição mais pra frente com a Libertadores, ou o time reserva do Flamengo dá mais respostas que o time do Palmeiras, se eles jogarem, né, com as suas formações alternativas, digamos, né, o time tem mais possibilidade de vitória, se bem que o Palmeiras não tem jogado com o time reserva, o Palmeiras tem jogado com o time dele e trocado uma ou outra peça de acordo com o desempenho físico desses jogadores, então a diferença é essa, né? O Palmeiras tem buscado resultados porque ele não tem alternado a sua equipe, ele tem jogado com a sua equipe e mudado aquilo que o departamento enxerga que naquele momento não possa estar em campo, como foi no final de semana, Gustavo Scarpa levou uma pancada fora, Marcos Rocha por desgaste fora e assim sucessivamente. Então, não existe time alternativo do Palmeiras, existe o time dele que está jogando e o Flamengo abrindo mão da sua escalação principal, porque ele sim tem a possibilidade de ter um segundo time tão forte quanto o primeiro, ou no caso, né, pelo menos competitivo em termos de brasileiro. Então, o que define para mim o campeonato vai ser uma vitória do Palmeiras no final de semana, ou então o Flamengo vencer o Palmeiras no Allianz Parque, porque aí ele retoma de vez um campeonato com 6 de desvantagem, ele tem total condição de buscar essa condição e aí teremos uma reta final maravilhosa. E aí, Zé? Eu acho que se o Palmeiras ganhar, acabou. Praticamente acabou, é difícil. Sim, a gente só não fala que acabou porque, ok, sim, precisa de um tsunami. Futebol, tudo é plausível, né? Tudo pode acontecer. Antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Facinca, Pedro. O problema é que nós estamos falando de alto nível, né? De alto nível, de um rendimento altíssimo do Palmeiras, uma consistência dentro de 90 minutos que são poucas as equipes que nós podemos apontar, vamos dizer assim. Acho que o único seria o próprio Flamengo. O Facincani falou, é uma final. Então, se ganhar, praticamente coloca quantos pontos na frente do Flamengo? 12 pontos. São 4 jogos. 4 jogos. Para empatar. De um time que vem de 6 vitórias seguidas. Você tem que torcer pro Palmeiras perder 4 em rodadas perfeitas suas em 15 rodadas, em 13 rodadas. E um Dorival que já venceu o Palmeiras lá, né? Faltaram no Ceará. Sim, eu particularmente sim, acho difícil se o Palmeiras ganhar do Flamengo. Mas nós estamos falando dos 2 melhores times do futebol brasileiro. O Flamengo hoje joga um futebol que eu acho que é bem aquela coisa do futebol convincente, do futebol bonito, sim, do futebol onde ele vai jogar no Allianz Parque, ele não vai mudar a forma de jogar. Ele vai jogar como ele sempre jogou, com alguns cuidados, né? Lógico que tem que ter alguns cuidados, porque o time do Palmeiras você tem que estar atento a determinadas situações, mas ele não vai mudar o jeito de ser, não. Eu acho que o Flamengo vai continuar sendo o Flamengo, mas mesmo assim, acho que se o Palmeiras conseguir 3 pontos, ele está com uma mãozinha lá na taça. Sormani. Então, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos, uma vez mais, ao fã de esporte. A tabela do Palmeiras até o final do campeonato tem jogos mais complicados do que a tabela do Flamengo. O Flamengo tem um Fla-Flu. O Palmeiras ainda tem que jogar com o Atlético em Minas. Sim, o Flamengo joga com o Galo, mas é em casa, né? Ele joga em casa, exatamente. Essa daí é a agenda do Verdão. Recente, assim, né? A próxima. Olha, tem um Fluminense fora. Sim. Tem o Flamengo. Não, tem o próprio Flamengo. Vamos dizer que ele perca pro Flamengo. Aí tem o Fluminense, tem o Atlético. Na Libertadores esquece, nós estamos falando do brasileiro. Do Bragantino, esquece. O Atlético também. Mas aí ele tem o Atlético Mineiro fora, ele tem o Fluminense fora, ele tem o Flamengo em casa e ele tem mais um jogo. Atlético Mineiro ele pega em Minas. Acho que tem o Internacional, não me lembro. Internacional lá. A tabela do Flamengo... Última rodada do Inter. A tabela do Flamengo não é tão complicada assim. Ele pega Avaí em casa, Juventude fora, Coritiba fora. Olha, times que estão lá na segunda parte. Pega o Corinthians em casa, que é um time que não transmite mais segurança pra ninguém. Recebe os... Recebe o Santos. Vai jogar com o América Mineiro fora. Um time de deboche, mano. Meu Deus do céu. Aí recebe o Atlético Mineiro, Cuiabá, Internacional, Red Bull Bragantino. O Flamengo joga com times da parte de baixo, da metade da tabela para baixo. Mas eu vou te dar informação. Bastante, entendeu? No primeiro turno, o Palmeiras também jogou contra esses times aí, hein? Eu sei, mas... E foi líder. Sim. E tinha a melhor campanha fora de casa. Sim, mas acontece que aquele Flamengo que possibilitou essa abertura de início brasileiro aí. Dessa distância que existe hoje no campeonato, era o Flamengo do Paulo Souza. Entendeu? Eu entendo o que você quer dizer. Então agora dizer. eu vou dar uma cutucada aqui no Pedro. Não, imagina, a gente não faz isso. Entendeu? Que é o seguinte, o Flamengo ficou se fiou nessa conversa fiada, né?
de que não pode demitir treinador, tem que dar tempo para mostrar se tem nada. Tem Errou, nada. troca. Se tivesse trocado o Paulo Souza antes e o Dorival estava aí à disposição, talvez essa diferença fosse menor do que esses 9 pontos de hoje. Se eu talvez fosse 6. Talvez fosse 6. Não, eu estou me baseando pelo que o Flamengo está mostrando. São fatos. Entendeu? São fatos concretos. O Flamengo do Dorival é um time que não perde. O Flamengo do Paulo Souza era um time que não ganhava. Então é o seguinte, o dirigente tem que ter a sensibilidade. Não entre, olha, dirigente, não entra na história, não entra nessa conversa fiada na mídia. Entendeu? Não entra. Olha essa pataquada aqui. Não pode demitir treinador. É preciso dar tempo. As semanas são cheias. Não há tempo para treinar. O Santos teve 2 semanas para treinar. Você viu o que ele apresentou ontem contra o América? Nada. O jogo de ontem foi melancólico. Então é o seguinte, o cara tem que ser bom. Botou lá, tem um dia pra treinar, vai arrumar o time. Então manda o Cuca embora? O Cuca? Não, o Cuca acabou de chegar, pô. Faz 3 jogos. Já tá eliminado, não ganha de ninguém, o time não decola. Não, ele não montou esse time. Então o Cuca não montou esse time. Não, o Cuca pode. Ele tá 3 jogos no Atlético Mineiro. Sim. O Paulo Souza ficou um semestre. Não, mas o Paulo Souza também com 3 jogos também já queria chutar o ponto. Ele tava inventando muito. Não, você fala, tem que ser bom, chegar e ganhar. O Cuca não tá fazendo isso. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô. Você tá entendendo. Então, não entre nessa conversa fiada do Pedro Ivo, de parte da imprensa. O prazo que você defende são 3 meses, é isso? O prazo que você defende são 3 meses. Não, são 2 meses, o Cuca mesmo já falou isso. 2 meses são suficientes para um técnico mostrar alguma coisa. O Cuca decola. Entendeu? E se não mostrar nada em 2 meses, vai ser demitido também. O futebol é dinâmico. Não há tempo para você. Vou esperar 1 ano, vou dar trabalho, vou esperar o trabalho frutificar, florescer, seremos campeões do mundo, conquistaremos a América. Papo furado. É dinheiro que deixa de entrar, torcida que te abandona, o programa sócio-torcedor que se desmantela. Vitor Pereira tem que sair? Lógico. Entendi. Óbvio, ainda mais depois da declaração que ele deu. No último sábado. Se bem, shit happens, você sabe disso. Ele pediu desculpas. Então pode. Ok, beleza. Não, eu acho que as coisas acontecem. Ele pediu, não foi uma desculpa convincente, mas ele pediu... Pelo menos não foi, não me convenceu. Mas teve humildade de pedir desculpas. Vai chegar lá. Bom, nós vamos chegar lá. Mas se esse Flamengo tivesse nas mãos do Dorival há mais tempo, essa diferença do Campeonato Brasileiro não seria tão grande, acentuada como é hoje, e o campeonato estaria aberto. Embora o Palmeiras tenha jogos difíceis pela frente, é o Palmeiras. É um time que vai na Arena em Itaquera e ganha do Corinthians. Isso. Num jogo até que o Corinthians parecia que morava. Vai lá e ganha. É um time que não dá espaço. Não dá espaço para vacilos, para tropeços. O time caminha bem. E por que o Palmeiras ele é o time, por exemplo, que pode acabar com o campeonato no final de semana? Por quê? Pedrão, você viu? Não. Se vencer, mas eu não disse nada diferente. Você falou que não acabou agora. Agora não. É isso que ele falou. Semana. Você foi claro, pode seguir. Quando o Sormani traz a tabela do Flamengo, todos os jogos pesados que o Flamengo tem, ele faz em casa. Cheio de dedo para falar o óbvio. Ele tem um jogo só, fora de casa, menos pesado. Aliás, ou de certo tamanho. O do próximo final de semana. Então o Palmeiras, ele, entre aspas, ele, como até foi dito na semana lá, pelo Cuca, né, faca e queijo na mão, ele tem do Campeonato Brasileiro. Para cortar e acabar com a competição. Porque se ele depender de buscar outros pontos fora, ou esperar que o Flamengo tropece, etc., o Flamengo tem jogos fora bem suscetíveis a somar ponto, e os jogos em casa são jogos até mais cruciais para elevar o moral da equipe. A parte contra times da metade da tabela. Sim. Então, assim, a tabela do Flamengo é mais favorável a ele se recuperar, caso ele vença o Palmeiras e tirar 6 pontos. Sim, exatamente. Smooth. É smooth. Smooth, né? Esse TH em inglês é o seguinte. É pedante, né? Eu só discordo um pouco dessa situação. Fala, Pedrão, que eu vou colocar na minha colher. Da tabela fácil. Eu também acho. A tabela fácil, pra mim, é a minha opinião, respeito assim, mas a tabela fácil pra mim, ela pesa quando o seu time oscila, quando você não é seguro fora de casa, então é melhor jogar dentro. Quando você não vive um bom momento, então você olha para a tabela e você fala, olha, eu estou aqui um pouco inseguro, então eu prefiro jogar contra o time da parte de baixo da tabela em casa do que o time da parte de cima,
fora de casa. Isso pesa muito para esse tipo de time. A tabela do Palmeiras, mas ele joga mais jogos fora de casa, mas ele tem a melhor campanha fora de casa. Exato. Mas eu não sei o que lá. O Palmeiras vai jogar contra o Flamengo essa semana, onde o Flamengo vai estar jogando uma decisão fora de casa, o Palmeiras vai estar treinando. Semana que vem, outro jogo importante, o Palmeiras vai estar treinando. E jogo contra o Fluminense. O Abel sabe, o Abel usa bem o tempo. Então, assim, é complicado entrar. Eu não consigo entrar nessa a tabela do time B é mais fácil que a do Palmeiras. O Palmeiras faz a sua tabela. O Facinca lembra muito bem a derrota uma das poucas, a derrota do Palmeiras na primeira rodada para o Ceará em casa. Qual era a situação daquele jogo ali? Tinha acabado de vir da final do Paulista. Sim. Final do Paulista, de uma viagem para Venezuela, uma viagem desgastante. Eles admitem que ali pesou e que eles entraram de um jeito, que foi o time titular, que era É isso aí, pessoal. Essas foram aí as notícias do Mengão. Mengão que vai enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Partida decisiva. Deixe o seu palpite nos comentários e bora. Nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.